O universo de Yahvé, o Criador que não conhece a própria obra. O universo de Yahvé, o Deus de Israel, era bem diferente do nosso, bem mais novo, com astros bem menores, predominando a terra como estrado de seus pés e o céu como seu trono. E assim ainda é para muita gente. Normalmente o Criador conhece a própria obra. O que dizer desse? Um universo muito jovem. Em 6 dias teria Yahvé feito todo o universo repousando no 7º dia. O homem teria sido sua última criatura. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31 e capítulo 2, versículo 1 a 3. Todavia, o mesmo livro diz que esse Deus criou primeiro o homem e depois os vegetais e mais depois os animais, o que está registrado no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4. Diante dos irrefutáveis dados comprobatórios de que o universo tem bilhões de anos, alguns ramos religiosos do cristianismo afirmam que cada dia da criação não foi um dia, mas uma fase geológica de milhões de anos. Mesmo que se interprete assim, com base em Gênesis 2, versículos 4 a 9, o homem deveria existir desde o começo de todas essas supostas eras geológicas, pois lá está escrito que Yahvé criou o homem quando não havia nem vegetais, vindo depois da criação do homem criar vegetais e outros animais. Entretanto, ainda que se exclua a contradição existente no capítulo 2, a interpretação do dia parece bastante forçada quando lemos que foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, o dia segundo, até o 6º. O que me parece com bastante clareza é que os dias da criação teriam sido mesmo de 24 horas, sendo a tarde e a manhã o período noturno e o diurno. Homens assaz longevos. Os humanos antediluvianos viveram tanto que alguns chegaram a quase 1 milênio. Matusalém chegou a 969 anos. Gênesis 5, versículo 27. Ante a comprovação de que os homens do passado viviam menos do que os de hoje, alguns tentam corrigir a incongruência, afirmando que a contagem dos tempos naquela época era diferente, podendo um ano ser o equivalente a um mês. Com essa interpretação, Matusalém teria vivido uns 80 anos. Mas Sarai, a mulher de Abraão, que aos 70 anos era tão linda que encantou o rei do Egito, Gênesis capítulo 12, seria uma menina de menos de 6 anos. E como a longevidade dos pós-diluvianos foi decrescendo gradativamente conforme se lê da história do dilúvio até a formação da nação israelita, fica difícil argumentar quando se teria mudado a forma de contar o tempo. Ademais, o relato do dilúvio põe por terra de forma inquestionável essa tese de ano equivalente a mês. Ao dizer que o dilúvio teve início no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, Gênesis 7, versículo 11, a Bíblia deixa claro que o ano era composto de meses, não podendo equivaler a mês, uma vez que os meses eram compostos de dias, denotando serem equivalentes aos nossos. E quando diz que no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, Gênesis 8, versículo 5, isso já nos mostra um ano que se aproxima dos 12 meses. E os versículos 6 a 12 falam de mais 40 dias, mais 7 dias, mais 7 dias, somando 54 dias. E o versículo 13 fala que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Isso torna irrefutável que o ano era de 12 meses, com aproximadamente 30 dias. E para acabar com todas as dúvidas,
Basta observar que o dilúvio teria começado no 17º dia do segundo mês, Gênesis 7, versículo 11, e ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído, Gênesis 8, versículo 3, sendo o 17º dia do sétimo mês, Gênesis 8, versículo 4, exatos 5 meses de 30 dias. A terra estava sobre as águas do mar. No relato da criação, afirma-se que no terceiro dia Yahvé disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares. Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10. E no Êxodo está registrado que o próprio Yahvé escreveu nas tábuas do testemunho: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Essa crença foi mais claramente confirmada quando o salmista disse que Yahvé estendeu a terra sobre as águas. Salmos 136, versículo 6. E essa visão permaneceu no cristianismo, tendo Pedro dito sobre a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5. Nós sabemos que a terra não está em cima de águas, e sim as águas estão em cima da terra, enchendo parte de suas depressões, formando os oceanos. Um Deus que pensa que a terra está em cima de água não pode ser um onisciente nem ser o criador dessas coisas. Terra plana, redonda ou quadrada. A terra não era esférica, mas plana, às vezes redonda, às vezes quadrada, e a visão quadrada é a que prevaleceu no cristianismo. O profeta Isaías falou do círculo da terra, Isaías 40, versículo 22, mas Ezequiel falou de 4 cantos da terra, Ezequiel 7, versículo 2. Um via a terra redonda, o outro a via quadrada. E Mateus disse que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 8. Aí ficou confirmado que achavam que a terra fosse plana, pois não poderiam ver todos os reinos do alto de um monte em uma terra esférica. E se João viu coisas nos 4 cantos da terra, Apocalipse 7, versículo 1 e 20, versículo 8, ela continuou quadrada no cristianismo. No final da Idade Média, Fernão de Magalhães ainda zombou dessa visão cristã. A igreja diz que a terra é quadrada, mas eu sei que ela é redonda, porque vi sua sombra na lua. Tenho mais fé em uma sombra do que na igreja. As nuvens, fortes depósitos de água. As nuvens não eram aquele vapor de água dos nossos dias, mas uma espécie de recipiente como um lençol, e as águas ficavam sobre elas. Ele prende as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas, teria dito Jó. Jó capítulo 26, versículo 8. As nuvens eram como lençóis sobre os quais Yahvé prendia as águas. As gotas de chuva deviam ser as águas que vazavam pelos furinhos das nuvens. E o homem de Yahvé ficava admirado por as nuvens não se rasgarem debaixo das águas. Hilário! Estrado dos pés de Yahvé. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66, versículo 1 e Apocalipse 22, versículo 1. O universo era aquele céu azul que vemos, com um grande número de pequenos astros, com a grande terra embaixo. O céu que vemos seria um firmamento sólido. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? Jó 37, versículo 18. Os astros eram bem pequeninos. Todos os astros que brilham no céu eram bem pequeninos, minúsculos em relação à terra, podendo até caírem todos sobre ela. Só depois de fazer a terra
e toda a vegetação, Gênesis 1, versículos 11 e 12, teria Yahvé criado outros astros. E disse Deus: haja luminárias no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminárias no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Gênesis 1, versículos 14 a 16. Vejam que o maior dos astros era o Sol, chamado de luminar maior, que junto com a Lua, o luminar menor, eram os 2 grandes luminares. Ele fez também as estrelas, mas essas eram pequenininhas. As estrelas eram tão pequenas que quando Jesus prometia retornar após a dispersão dos judeus, diz que as estrelas cairão do céu. Mateus 24, versículo 29. E João, em sua visão do fim dos tempos, viu as estrelas caírem sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, versículo 13. Eram bem minúsculas mesmo. E a visão divina era a geocêntrica, com o Sol percorrendo o céu de uma a outra extremidade. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso é até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Salmos 19, versículo 6. Se esse salmista divinamente inspirado soubesse o quanto os polos são gelados, nem teria dito que nada se esconde ao calor do sol. O controle total dos seres e dos fatos, ou não. Yahvé, de lá do seu trono, era o controlador absoluto de tudo. Nada podia acontecer contra sua vontade. Até as coisas ruins procediam dele. Por outro lado, parece que ele não tinha esse controle total, saindo alguma coisa errada que ele não teria previsto. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Daniel 4, versículo 35. Aí vemos um Deus realmente todo-poderoso, de onde provém o bem e o mal. Mas em outro lugar há indícios de que isso não fosse assim tão controlado por ele. É que no Gênesis está escrito: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Gênesis 6, versículo 6. E também se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. Parece que quem sabe tudo que vai acontecer e comanda tudo não teria motivo para se arrepender. Se ele sabia o fim desde o princípio, por que teria que se arrepender de haver feito o homem na terra e de ter posto Saul rei sobre Israel? Isso não parece muito incongruente? É isso o Deus em que grande parte da humanidade acredita. Apesar de as coisas hoje serem muito diferentes daquele universo que dizem que ele criou, sua onisciência não vai além do que sabiam os homens de 3.000 anos atrás. Mas como creem que ele é que fez e comanda tudo, e que ele irá dizer quem irá para seu reino no céu e também mandará para o inferno os que não acreditarem nele, assim como os que não fizerem as coisas como ele mandou, eles não têm coragem de questionar nada. Dizem que quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. A dúvida que deve pairar sobre a mente de quem crer é: o Criador conhece bem a própria obra.
por que isso parece desconhecer, mas devem tentar desviar o pensamento com medo de ir para o tal inferno.